E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula aí, um pedido aí, História do Brasil, né? Vamos falar um pouco aí. Vamos primeiro falar da nossa ladainha toda aí, né? E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? O nosso curso é de História, exatamente, o curso é de História. Ele é completo, professor, é exatamente um curso completo, é um pedido, então ele é bem completo, bem detalhado e tudo mais. Para que você possa acertar a sua questão na sua prova. O concurso era para concursos vestibulares e também pré-militar. Então, pessoal, vamos continuar falando aí do e-mail historiacom1@outlook.com, o Facebook Isto está, o celular para mensagem 3291650267 e o site, o curso de história completo.webnote.com. Então, nós iremos falar hoje sobre História do Brasil 8, né? A parte 8 do pedido. Então, hoje, qual que é o conteúdo, professor? Igreja no Brasil. Iremos falar sobre essa relação da instituição Estado e Igreja dentro do Brasil colônia. Beleza, pessoal? E a sociedade, ok? Professor, você já falou um pouco de sociedade, já viu alguns vídeos anteriores. Exatamente. Mas aqui nós iremos falar um pouco dos chamados homens bons. Beleza? Anteriormente aqui, eu quero abrir um parênteses aqui, antes de falar sobre igreja no Brasil. Os primeiros religiosos a pisarem no território brasileiro foram os franciscanos. Da ordem veio junto com ele o Frei Henrique de Coimbra, que vai rezar aqui a primeira missa no Brasil. Tranquilo, pessoal? A partir disso, pessoal, os franciscanos e outros padres seculares, eles vão se estabelecer no Brasil junto com os outros colonos, só que algum desses religiosos, eles vão desviar o seu trabalho espiritual, vão começar a futicar em questões políticas, administrativas, das capitanias e entre outras coisas mais. Vai formar uma desordem e levantes e tudo mais dentro da colônia, né? Na vinda agora do governador Tomé de Souza, né, você vai ver a chegada dos primeiros jesuítas junto aqui com o padre Manuel de Nóbrega. Né? O padre Manuel de Nóbrega, ele vai tentar pôr a ordem na casa, né? Ele vai tentar, vendo essa desorganização do clero, ele vai tentar pôr uma ordem dentro da colônia no sentido religioso. Então, junto ao governador, ele vai intervir com o governador ao governo metropolitano para se construir aqui o primeiro bispado do Brasil, né? E nesse caso é concedido em 1551, né, o primeiro bispado em Salvador através da bula Super Spectro Mirans Ecclesiae, deferida pelo Papa Júlio III da época. Tranquilo, pessoal? Então nós temos aqui o Manuel de Nóbrega, a construção do primeiro bispado. Beleza, pessoal? O bispado de Salvador, 1551. Tranquilo, pessoal. Vamos falar um pouco da Companhia de Jesus. Eu já falei em vídeos anteriores no YouTube sobre a Companhia de Jesus quando eu estava falando de reforma protestante. A Contra-Reforma, a criação da Companhia de Jesus pelo Inácio Loyola para tentar frear esse avanço da igreja protestante, né? E com isso sair para o mundo, nesse caso em busca de colônias, para converter novas pessoas em católicos, né? No Brasil, pessoal, a obra missionária dos jesuítas, ela foi muito grande em relação à pequena quantidade de jesuítas que vieram para cá, né? Por faixa aí de 180, alguns historiadores dizem, né? E até menos, por causa de um ataque francês, né, de um navio francês, a essa expedição, comandado por Jacques Soria, né, que vai assassinar esses jesuítas, né? Isso fica chamado os 40 mártires do Brasil. Tranquilo, pessoal? E esses serão todos beatificados, esse pessoal que será morto. Mas é interessante que junto ao padre Manuel de Nóbrega, pessoal, nós vamos ter pessoas que vão auxiliar ele na sua caminhada. No caso aí de João Asplequer Navarra,
né? É onde ele vai conseguir facilmente interpretar a linguagem indígena e assim traduzir para ele as orações que tinham que ser dadas para eles, né? Você tem o caso aí da chegada também do irmão José de Anchieta, quando vira padre, depois em Salvador, né? Ele veio junto com a expedição de Dom Duarte de Costa, né? E quando ele vira Salvador, consegue interpretar a linguagem indígena, também começa o seu trabalho e tudo mais. Eu vou pegar um pouquinho d'água aqui, pessoal, porque minha garganta está ficando seca, né? Mas vamos continuar falando aqui. Olha, pessoal, é interessante você observar aqui que, além deles terem auxiliado na conquista do território brasileiro, né, você vai observar também que eles vão usar muito, né, o caso aí do aldeamento, né, das aldeias indígenas, da catequese, aquelas coisas outras mais, mas vai influenciar muito na educação. Como assim, professor? A partir dos jesuítas, pessoal, no Brasil, será fundado os primeiros colégios, tranquilo? A educação, né, nesse caso no Brasil, ele vem não por parte da coroa, mas sim por parte da religião, né? Nesse caso aqui, os jesuítas fundam os seus primeiros colégios, né? Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? O que nós vamos observar aqui é no caso também do ensino superior. O ensino superior no Brasil não era permitido, né? Não poderia se implantar no Brasil o ensino superior. Há um caso em que os mineiros tentam implantar um ensino superior de medicina aqui em Minas Gerais, só que o Conselho Ultramarinho ele impede isso e declara que a colônia ela está ligada à metrópole. E nesse caso, pessoal, você observa, se o cara quer estudar, ele tem que ir até Portugal, ele tem que ir até a Europa. Tranquilo, pessoal? E para facilitar esses estudos universitários e tudo mais dos brasileiros, o governo português vai conceder bolsas para estudos em Coimbra. Tranquilo, pessoal? Mas o ensino superior, ele não é permitido no Brasil por causa dessa relação entre metrópole e colônia. Mas tudo bem, vocês aceitam a água? Mas vamos continuar aqui, falando aqui. História do Brasil, né? Como vocês podem ver aqui do lado. Igreja no Brasil. Pessoal, agora nós iremos entrar numa parte interessante. Isso aí foi a título de curiosidade e tudo mais. Mas é interessante vocês também saber por dentro como que aconteceu essa caminhada religiosa no Brasil. Beleza, pessoal? E lembrar que a religião é que foi que deu a educação, os primeiros colégios, abriu os primeiros colégios e tudo mais. Estado e igreja ligados. O que você observa aqui, pessoal? Serem instituições bem distintas, mas eles estavam muito ligados entre si. O que você observa aqui? Não há conceito de cidadania. O que eu quero dizer nesse caso aqui? É interessante que o conceito que hoje que nós temos sobre cidadania não pode ser aplicado na cidadania do período colonial. Por quê? Você vai observar vários empecilhos para diferenciar de quem é cidadão daqueles que não são cidadãos. Mas isso nós vamos ver quando nós estiver falando sobre o caso da sociedade. Mas é interessante nós observar aqui é que, para ser cidadão, é interessante você ser cristão. Ou seja, o Estado está ligado intimamente à igreja. Logo, o súdito, nesse caso brasileiro, a obrigatoriedade dele é ser o quê? Católico. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Religião oficial. A religião católica. Aí nós temos o desempenho do papel do Estado e da Igreja. O Estado e seu papel, e aonde está aqui, aonde, Igreja e seu papel. Qual que é o papel do Estado nesse momento? Garantir a soberania, povoar e resolver os problemas. Então, o papel do Estado
é garantir a soberania, povoar a colônia, né? E resolver os seus problemas. Claro que esses problemas, como nós já falamos sobre os regimentos, que vinham junto com os governadores, eles muitas vezes eram difíceis de ser aplicados nas situações que ocorriam aqui dentro do Brasil, e nesse caso os governadores tinham que adaptar algumas coisas, porque não tinham recursos suficientes para cumprir o regimento em si. Tranquilo, pessoal? Então o Estado vai ficar mais nessa parte política administrativa. Já a igreja, qual que é o papel dela? Educar. Exatamente, pessoal. Como eu já falei, a religião com os jesuítas vão construir os primeiros colégios, as primeiras escolas. Mas educar no sentido de quê? De ser crítico? Não. No sentido de controlar, de ter a obediência ao Estado. Ou seja, a igreja educa, nós estamos falando de estados absolutistas aqui, pessoal. Ou seja, a garantia do rei está através do direito divino. Então você tem que ter fé em Deus, mas acreditar, ter obediência ao rei, porque ele é um representante de Deus na terra. Nós já falamos sobre isso, sobre os teóricos absolutistas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Então vamos continuar. Mas além dessa parte de educar, de controlar a mente, de levar a obediência dos súditos católicos ao Estado, você tem também que a igreja está presente na vida inteira do cara, tanto na vida quanto na morte. Como assim, pessoal? Na vida, batismo e casamento. E na morte, a chamada extrema unção. Então a igreja, ela está muito vinculada, muito mesmo, pessoal. Tem um negócio, agora, Mari Del Piero, se eu não me engano o nome da autora, fala sobre sexualidade no Brasil. A igreja, pessoal, nesse caso, ela controlava até a sexualidade dentro da colônia, né? Dentro das famílias. A igreja, ela não ficava só naquela coisa do trabalho espiritual, não. Ela ia profundamente, ela mexia com as ordens, com o íntimo daquele casal. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Um exemplo nesse caso aqui, pessoal, nós podemos observar que a religião era muito seguida nessa época. Tinha até, dependendo da idade da pessoa, né, do casal, tinha até uma norma de quantas vezes eles tinham que manter relações sexuais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tranquilo. E você vai ter o quê? A subordinação da igreja ao Estado. Como eu falei para vocês aqui anteriormente, o Estado está ligado intimamente com a igreja. Mas só que há a subordinação entre a igreja e o Estado. Tranquilo, pessoal? Pessoal, a igreja tem que ter um sustento, né? Ela tem que ter alguém para se apoiar. E nesse caso, ela resolver dar concessões para o Estado é uma forma de ela conseguir ter um prestígio ainda dentro da esfera política internacional e tudo mais que nós já explicamos anteriormente. Mas, pessoal, nós vamos ter aqui os chamados padroados real, ou seja, a instituição do padroado. O que quer dizer o padroado? Quer dizer que a igreja garante legitimação e concessões ao Estado, como exemplos. Por exemplo, a igreja, ela tinha incumbência de nomear os seus próprios bispos, de pagar, entre outras coisas mais. Agora, quem faz isso é o Estado. O Estado que nomeia os seus bispos, o Estado que vai arcar com o pagamento, e entre outras coisas mais, com tudo, proteger a igreja, construir igrejas, levar a fé nas suas colônias que são conquistadas. Então você tem essa concessão da igreja. Só que em troca, o Estado, tinha que expandir a fé. Então, pessoal, o padroado é nesse caso. É uma ligação entre o Estado e a igreja. A igreja dá concessões ao Estado, né,
para ele ter a subordinação sobre a igreja, né, nomear seus bispos e tem outras coisas a mais, ter o apoio da igreja, para ter, no caso aqui que nós já falamos, de a obediência ao Estado, controlar as mentes e tudo mais, mas ao mesmo tempo o Estado, em troca disso, ele expande a fé católica. Tranquilo, pessoal? Esse é o caso do padroado. Beleza, pessoal? Um tema muito interessante aqui para a sua prova. E o Estado, pessoal, você vai ver que essa intervenção do Estado vai ser tão grande que eles vão criar a mesa de consciências e ordens. Né? Nesse caso, o governo cria, né, uma espécie de departamento religioso para supervisionar essas tarefas e entre outras coisas mais. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Continuando aqui a nossa aula, vamos falar aqui sobre a sociedade. Né? A sociedade. É interessante nós observarmos aqui, né, que a sociedade ela está falando sobre a cidadania não era igual ao do período colonial. O que eu quero dizer aqui, pessoal? Como eu já tinha falado anteriormente, o conceito de cidadania não é igual ao do o conceito de cidadania que temos hoje não é igual ao conceito de cidadania lá no período colonial. O que eu falei para vocês, pessoal? Economia açucareira e a economia aurífera, né? O ciclo do açúcar e o ciclo do ouro. Eu marquei para vocês aqui alguns pontos que, em relação à sociedade, né? A economia açucareira, o ciclo do açúcar, ele era mais rígido, né? Os estamentos, você tinha muito pouca flexibilidade dentro da sociedade, né? De você se transferir de um estamento para o outro. Nesse caso, pessoal, a economia aurífera, né, o ciclo do ouro, você tem uma maior flexibilidade. Essa flexibilidade aumenta um pouco. E nesse caso você observa o quê? Pessoas que não eram nobres, elas viram nobres por causa da exploração do ouro e começam a ficar ricas. Tranquilo, pessoal? Mas nesse caso aqui, a cidadania aqui, pessoal, era medida também através de a pessoa fazer parte de atividades administrativas da colônia, principalmente fazer parte das câmaras municipais. Nesse caso, o cara fazendo parte das câmaras municipais, ele era considerado um cidadão, ou seja, ele poderia ser votado e votar. É o caso do chamado homens bons. Tranquilo, pessoal? Mas como que se dá esse critério de sociedade, né? Vamos dizer aqui da cidadania, através aqui da pureza do sangue, né? A profissão, ou seja, aquelas profissões que usavam a parte manual, né? Que mexiam, aquela coisa toda, o mecânico, não eram considerados pessoas cidadãs, né? Eram chamados impuros, os infectados, né? Então a cidadania estava muito ligada às res públicas, ou seja, às coisas públicas. Se aquela pessoa não fazia parte das coisas públicas e principalmente não caía dentro desses critérios, ele não tinha o direito de cidadania. Pessoal, é muito interessante quando nós vamos falar de escravo. Escravo, nesse caso, ele não tem nenhuma forma, ele não tem nenhum direito, ele não é reconhecido como cidadão, mas sim como objeto. Tranquilo, pessoal? Ele é um objeto que pode ser descartado, ser comprado, conforme for a hora que bem entender. Tranquilo, pessoal? Então, a res pública é o quê? Aqueles que participam do Estado, dos cargos administrativos. Então, aquela pessoa que é cidadão é aquela pessoa que participa da administração da colônia, principalmente aqui, administrações, cargos nas câmaras municipais. Tranquilo, pessoal? Mais um conceito aí de cidadania. Além dessa flexibilidade no ciclo do ouro, né, que nós temos aí, nos estamentos, você tem ainda esse conceito de cidadania, no caso da coisa pública, da res pública. Aqueles que participam das coisas públicas, né, no caso aqui, ele é um cara que trabalha na administração do município, do governo e tudo mais, da colônia, ele é considerado cidadão. Ele pode votar
e ser votado. Ou seja, ele é considerado tal homem bom. Tranquilo, pessoal? Nós vamos ter até um caso aqui de pessoas que, nesse caso, foram eleitas, né, para as câmaras, mas só que eles não se enquadravam a esses critérios aí de pureza, principalmente pureza de sangue. Por quê? A pessoa não podia ser cristão novo, não podia ser escravo, não podia ser índio, ele não podia ser escravo liberto. Ele não era, nesse caso aí, cidadão. E judeu. Se os caras que foram eleitos nesse caso aí, pessoal, eles eram judeus. E foram caçados suas posses e foram saído fora da administração das câmaras. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Chegamos aí ao final de mais uma aula aí, né? Nossa, pessoal, deu 20 minutos. Então, obrigado aí. Espero vocês na nossa próxima aula. Valeu, um abraço.